Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido, olá, minha querida irmã. Grande alegria, chegamos ao 21º domingo do tempo comum. E nós vamos hoje gostaria de partilhar com vocês o Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Então o evangelista João nos diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isso é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito é quem vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida, mas alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhes for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido e minha querida irmã, no versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo 41, Jesus começa a falar que ele é o pão, o pão da vida. E aí muitos, que o seu corpo é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida, isso escandalizou a muitos. Por isso, nós vemos aqui no Evangelho que isso estava causando um incômodo, um mal-estar entre os discípulos. Por isso ele acrescenta: mas quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes, isso vai ainda mais escandalizar. E a verdade é que muitos, por isso, deixaram o Senhor. E hoje é uma temática muito difícil, essa que nós vivemos hoje, esse contexto que nós estamos vivenciando hoje. Porque, de fato, muitos também abandonam o Senhor. Muitos têm abandonado o Senhor por situações diversas. Mas antes eu gostaria de perguntar a você que me escuta, que é católico, qual a sua relação com Jesus eucarístico? Você é católico? Você procura de fato obedecer aquilo que é uma lei da igreja, aquilo que a igreja proclama, ensina, aliás, que a igreja ensina, da questão das santas missas, pelo menos aos domingos e dias santos? Nós sabemos que só num caso de doença, outro caso extremo, a gente deveria faltar à Santa Missa. E a Santa Missa significa ir à festa, ao banquete que o Senhor nos apresenta, uma celebração de fato onde nós celebramos a paixão e morte do Senhor. Para nós, Jesus se dá ali, novamente a gente rememora aquilo, Jesus se dando para nós, e nós comungamos o próprio corpo do Senhor, porque ele disse isso também na instituição da Eucaristia: fazei isto em minha memória. E eu fico pensando, estava ali refletindo um pouco sobre essa questão, me vinha aqueles motivos que hoje o mundo de fato tem
imposto, né? Imposto às pessoas. A questão do trabalho, né? Daquele trabalho que o cristão, né, não tem a folga para ir à sua missa, não pode ir à missa. E tantas outras situações. Então é preciso que nós, como cristãos, pensemos. A nossa vida é tão breve, é tão rápida, a nossa passagem aqui na terra, e nós devemos estar ligados com o Senhor, né? Devemos estar ligados com o Senhor e também pedir a Ele sabedoria nas escolhas que fazemos. Já presenciei jovens, né, que entraram na comunidade, estavam fazendo um caminho, né, muito bom, e que começaram um namoro, um relacionamento com uma pessoa de fora da realidade comunitária. E que de fato este jovem foi arrastado, ou esta jovem foi arrastada para fora da comunidade, ao invés de este jovem arrastar a pessoa para a comunidade. E muitas vezes a situação em que se encontra a pessoa, muitas vezes oprime, não lhe permite entrar. Mas o que eu gostaria de colocar para vocês, essa questão da escolha é muito importante. Mais uma vez eu repito, é preciso pedir a Deus que nos ilumine com seu Espírito Santo e as nossas escolhas sejam escolhas que nos aproximem dele. Sejam escolhas para um trabalho, sejam escolhas para o casamento, seja escolha para um namoro ou qualquer outro tipo de escolha. Nossas escolhas devem nos aproximar do Senhor, do seu discipulado, né? Nos aproximar do seu discipulado. E é claro que nós vivemos num mundo onde nós precisamos trabalhar, onde nós, né, se somos chamados, queremos nos casar, mas é preciso que a gente também entenda, né, que a gente precisa estar sempre em oração, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de discernir sempre a melhor coisa, a melhor escolha, porque muitas vezes aquilo que parece tão bom, muitas vezes nos afastariam ou nos afastam de Deus. Então é preciso pedir a Deus e ao Santo Espírito que nos dê coragem e discernimento, porque no final do evangelho, desse evangelho que eu li, Jesus pergunta a Pedro, né? E vós também não quereis ir? E aos discípulos, vocês não querem ir? E Pedro, né, aquele que está sempre à frente, diz: Senhor, aonde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E nós cremos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, meu amado e minha amada irmã, essa experiência que eu te convido a fazer neste final de semana, experiência de Cristo. São Pedro, a igreja, né, diz para nós aonde iremos. Meu irmão, aonde você irá? Aonde eu irei? Aonde nossa humanidade irá? Se nós fizermos as escolhas erradas, mesmo que essas escolhas nos pareçam boas, é preciso submetê-las à vontade de Deus. Perguntar, mesmo sabendo que Deus nos daria liberdade para, mesmo que a escolha fosse errada, Deus nos daria liberdade para ir por esse caminho. Mas, se nós somos discípulos, precisamos submeter as nossas escolhas à vontade de Deus. E eu termino desejando a você, né, um santo domingo, que você possa escolher ir à Santa Missa. Escolher, né, ir ao encontro com o Senhor. E não só nesse domingo, mas todos os domingos. Procurar o Senhor, aquele que, né, ao alimentar-se dele, né, você se alimenta com o pão da vida eterna. Que Deus, meu irmão, minha irmã, te abençoe. E você tenha um santo domingo, né, com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.